Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal O Teonóico. Meu nome é Calil Siqueira, autor e criador de todo o conteúdo teológico, bíblico e devocional deste canal. Bom pessoal, hoje nós vamos fazer, eu vou fazer aqui um vídeo que eu gosto muito e que eu sei que vocês também gostam bastante, que são reviews, análises e unboxing de bíblias, livros e muitas outras coisas cristãs. E a review, a análise de hoje é da minha mais nova aquisição, que é a Bíblia de Estudo Thompson. Mas antes de tudo, antes da gente entrar no vídeo, considere se inscrever no canal, considere também clicar aqui no like, no gostei. Nós sempre fazemos vídeos de qualidade para você que gosta de teologia, para você que gosta de entender um pouco mais da vida cotidiana cristã, no tocante a estudos, a Bíblia e etc. E é isso, pessoal. Caso vocês queiram perguntar mais alguma coisa, queiram nos seguir nas redes sociais, estará tudo aqui na descrição. E claro, você é livre para poder comentar o que você quiser. Lembrando que comentários inúteis ou não pertinentes aqui no canal serão excluídos, comentários ofensivos serão também excluídos e etc. Então, para começar, pessoal, o que é a Bíblia Thompson? A Bíblia Thompson, junto da Bíblia King James Fiel de Estudo, elas são as duas melhores Bíblias de estudo do Brasil. Isso não sou somente eu que considero, como muitas outras pessoas consideram assim também. E bom, pessoal, nós até conhecemos um pouco da Bíblia Thompson, porque certeza que você conhece algum irmão que tem, ou até você mesmo tem essa Bíblia Thompson. Eu gostaria de saber, ver um review sobre essa Bíblia aqui no YouTube, né? Então, pessoal, antes de mostrar o unboxing, a análise da Bíblia, eu gostaria de falar um pouco sobre o autor por trás da Bíblia Thompson. Afinal, Thompson é o nome de alguém. Então, se há o nome de alguém, então esse alguém é o autor, do sistema de estudo, das palavras, das notas, E não é diferente com a Bíblia Thompson. A Bíblia Thompson, ela tem esse nome graças a Frank Charles Thompson. Frank Charles Thompson foi um grande, querido e amado irmão e pastor da Igreja Metodista. Bom, o pastor Frank Charles Thompson, ele era muito conhecido por ser um homem muito amável, dedicado à igreja, um dedicado marido, um dedicado pai, e principalmente por ser um homem muito apto no manusear da Bíblia e nas pregações que ele sempre dava de púlpito. Porém, infelizmente, Frank Charles Thompson não teve assim uma história de vida tão feliz, tão alegre. Veja só, Frank Charles Thompson ele se casou 2 vezes. Seu primeiro casamento, a sua mulher veio a falecer, infelizmente, e ele veio a se casar novamente. Ele teve 3 filhos, e infelizmente esses 3 filhos vieram a falecer antes dele. Mas há tudo nisso, nessa história triste, nessas tragédias, algo a se aprender, com Frank Charles Thompson, com a história de vida dele. Porque independente dessas perdas, Frank Charles Thompson nunca teve a sua fé abalada. Ele nunca deixou, o seu ministério, nunca deixou a piedade, o amor que ele tinha para com a igreja, por aquilo que ele era conhecido. E ele continuou e seguiu a sua vida. Ao longo de toda a sua história, ele foi pregador de muitas e muitas igrejas. Porque na igreja metodista, assim como em muitas outras igrejas antigas, mas que a gente chama de tradicionais, eles têm um sistema que é mais ou menos assim. Um pastor ele passa 3 anos pregando em uma igreja, como pastor oficial, líder oficial daquela igreja, e após esse ciclo de 3 anos eles trocam de pastor, O pastor vai para uma outra cidade, uma outra região, e aí ele se torna novamente o pastor, mais 3 anos, e assim por diante. Ele passou por muitas cidades, seu ministério foi muito abrangente. Só que em nenhum lugar que ele passou, ele não foi conhecido por esse amor. Em nenhum lugar que ele passou, ele foi mal visto, muito pelo contrário. Foi um homem que na sua época, quando veio a falecer, deixou muitas saudades. E, além disso,
Ele era um homem muito dedicado na teologia, no estudo da Bíblia. E ele tinha alguns gostos muito peculiares. E que gostos eram esses? Bom, por exemplo, ele lia ali Salmo 23. E aí ele lia a palavra pastor. O Senhor é o meu pastor. Aí ele pegava, anotava essa palavra do lado, pastor, shepherd, né, em inglês. E ali ele pegava todas as informações que ele tinha na Bíblia sobre pastor, sobre pastoreio, o contexto daquela palavra, e escrevia num extenso bloco de anotações que ele tinha. E ele fazia ali, né, um código dessas palavras com as anotações dele. E além disso, ele também fazia esses mesmos códigos, esse mesmo sistema para referências cruzadas, versículos cruzados, né, quando um versículo falava de uma mesma coisa que outro versículo falava, ou quando se cumpria algo do Novo Testamento que estava escrito no Antigo, e assim por diante. Porque o pastor, né, o reverendo Frank Charles Thompson, ele era um homem que tinha uma ideia muito focada nessa de que a gente estuda bastante na teologia atual também, de que a Bíblia interpreta a si mesmo. Então, não é alguém que vem e tem a verdadeira interpretação da Bíblia, não. A verdadeira interpretação da Bíblia está nela mesma, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo, ela é inerrante, ela é infalível, e ela não precisa de nenhum adicional extra para poder se explicar. Então, o Frank Charles Thompson, tendo isso em mente, ele criou uma cadeia, um sistema com várias ligações de referências cruzadas, né? E também de explicações a respeito de algumas palavras. Para vocês terem uma ideia, ele criava pregações só com uma palavra que ele lia, como por exemplo essa do pastor, ele fazia uma pregação em cima daquela palavra. E quando o pessoal descobriu, né, esses comentários que ele fazia, esse sistema que ele desenvolveu, isso ficou tão famoso, o pessoal gostou tanto na sua igreja, e se foi falado tanto sobre isso, né, que uma editora veio e fez a seguinte proposta: Sr. Frank Thompson, nós queremos comprar os seus comentários para fazer uma bíblia de estudo que leve esses seus comentários, que leve, né, esse sistema que o senhor desenvolveu. E ele aceitou. E de cara foi um sucesso. Tanto que nós temos aqui, hoje, em mãos a Bíblia Thompson. Ele lançou a Chain Reference Bible. No começo ela tinha sua tradução com a King James Version, a versão King James, né, que é a tradução mais utilizada nos países de fala inglesa, e posteriormente foi adotando outras traduções, né, a esse sistema que ele criou. Porém, é uma Bíblia, é a mesma Bíblia, é o mesmo sistema desenvolvido pelo Frank Thompson, e aqui no Brasil nós temos a Bíblia Thompson, que existe também o mesmo sistema, né, de palavras e referências cruzadas, explicações sobre uma palavra, sobre aquele tema e etc. Então é por isso que você vê, né, aquelas notas escritas do lado na Bíblia Thompson, que a gente vai mostrar daqui a pouco aqui na análise. Por isso que você vê, né, do lado escrito, que era a forma que ele desenvolveu, né, para fazer aquela cadeia, aquele sistema de referências cruzadas e de explicações sobre tal palavra, tal versículo e etc. Então, essa é a história, pessoal, por trás da Bíblia Thompson, tá? Por trás aí da história de um grande herói. Eu considero como herói, como um homem muito, muito querido na história da igreja e que sempre será lembrado até mesmo pela grande obra que ele nos deixou. Então fique agora, pessoal, com a análise, com o unboxing e sobre mais algumas explicações que eu achei importante dar para vocês a respeito desta Bíblia. Então vamos lá, pessoal, aqui abrir a nossa Bíblia Thompson. Como vocês podem ver, antes de mais nada, é da Livraria As Famílias Cristã. Aconselho vocês a comprarem lá por um fator muito importante. Tem preços maravilhosos lá, uma grande quantidade de livros. Tem livros não cristãos também, caso você seja, assim como eu, que apesar de cristão, eu também leio livros não cristãos. Você pode encontrar lá muitas obras excelentes, bíblias de estudo, bíblias. Eu, pelo menos, acho que é melhor comprar
muitas vezes na livraria Famílias Cristã, porque se você for comprar na editora, né, que vende, que edita ali o livro, a Bíblia, etc., você vai encontrar por um preço mais caro, e na livraria Famílias Cristã por um preço mais barato. Ok? Então vamos lá, vamos abrir aqui. Pronto, já tiramos aquela cola que fica, né? Peguei aqui a nossa amiga tesoura para poder nos dar uma ajuda melhor. Aí, perfeito. Isso aqui é muito legal. Olha, vem até uma balinha. Legal. Vem até uma balinha da livraria Famílias Cristãs. Vocês podem ver aqui, né? O logo, né? Legal. Show. Aí, agora focou. Tinha perdido o foco. E aqui está a nossa Bíblia. Então, vamos lá. Tcharam! Aqui está a nossa Bíblia Thompson. Capa mais comum, né? Aquela capa preta. Inclusive a maioria das Bíblias Thompson compradas, né, e divulgadas são com essa capa preta, né? E as letras em dourado. Edição da Almeida, edição contemporânea, tradução para mim que é uma das 4 melhores traduções para o português. Sinceramente falando para vocês, é uma das 4 melhores traduções para o português, tá? É excelente, excelente mesmo. Aqui, ó, desenho bonito, Bíblia Thompson. Aqui, código do produto, ok, certo, tudo perfeito, maravilhoso, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos abrir aqui a nossa Bíblia Thompson e verificar aquilo que a gente sempre dá uma olhada, aquilo que a gente sempre gosta de ver. Deixa eu usar um pouquinho a ajuda aqui da tesoura de forma bem leve para não poder aí, ó. Que esse lacrezinho aqui, pessoal, é o pior, porque você corre o risco de rasgar a sua própria Bíblia sem nem ter usado ela antes. Aí, ó. Que pelo menos se rasga enquanto você está usando, tudo bem, né? Ah, eu usei a Bíblia, né? Mostra que é um crente de verdade. Aí, ó. Eu prefiro assim, sabe, gente? Com aquela capa imitando couro, mas aquela capa meio mole. Eu não gosto daquelas capas duras. Porque aquelas capas duras, elas também são bonitas, elas não são feias. Só que qual que é o problema? Ela não é tão maleável, então qualquer coisinha ela entorta. Eu tenho uma Almeida Corrigida Fiel aqui, que eu usava bastante, é uma das traduções, né? Também para mim entre o top 4. E puxa vida, meu, eu perdi praticamente a Bíblia, porque, por exemplo, ó, a Bíblia Thompson ela é maleável, né? A minha Bíblia Almeida Corrigida Fiel tá assim já, por quê? Porque aquela capa dura, ela não é tão dura como a gente pensa, né? Então aqui, pessoal, nós podemos abrir aqui. Vamos lá, Bíblia Thompson. Aqui, ó. Versículos em cadeia temática, que é o principal dela, né? Que são os versículos as referências, né? Isso aqui é maravilhoso, pessoal, para aquelas pessoas que gostam de estudar a Bíblia como eu estudo. E como eu estudo? Entendendo que a Bíblia, ela não é Antigo Testamento já era e Novo Testamento, não. A Bíblia, ela complementa, ela se complementa. Então, aquilo que o Antigo Testamento falta, o Novo Testamento tem, e aquilo que o Novo Testamento falta, no Antigo Testamento tem. Porque a Bíblia, ela é uma Bíblia, ela é um livro, né, sagrado, ela é um livro inerrante e completo. Ela não foi uma coisa que Deus nos revelou pela metade, ok? Então nós temos o sumário. É importante mostrar porque tem algumas Bíblias que não tem sumário, tá, pessoal? Aqui nós temos algumas ajudas bíblicas, né? O índice, os princípios, os melhores métodos de estudo, o índice dos temas em cadeia. Não liguem pro ventilador, viu, pessoal? Deve até estar fazendo um barulho, mas é porque senão eu vou morrer de calor. Mapas bíblicos, suplemento arqueológico.
Observações sobre a Almeida Edição Contemporânea, o uso da Bíblia Thompson. Muito legal, gente, muito 10. Eu considero a Bíblia Thompson no mesmo nível da Bíblia King James Fiel de Estudo, tá, pessoal? Então, assim, se alguém me vem me perguntar qual Bíblia de Estudo eu posso comprar, eu indico ou a Bíblia Thompson ou a Bíblia King James Fiel de Estudo. Por que que eu indico? Né? Porque, primeiro, traduções maravilhosas, não são essas traduções corrompidas de NVI, de Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que eles vêm com aquela desculpa de não, é porque nós queremos colocar em um português mais legível, menos antigo, só que quando você vai ver não é isso. Quando você vai ver, na verdade, eles tiram um monte de palavras, tiram Jesus de um monte de palavras e assim tentam minar a fé, né, das pessoas em doutrinas óbvias da palavra de Deus, né? Então não são traduções corrompidas, primeiro. Segundo, que, por exemplo, aí já difere um pouco, mas para cada público ela serve de uma maneira diferente. Por exemplo, a Bíblia Thompson, ela é muito boa para as referências, tá? Ela é muito boa porque ela é editada por palavras-chave, né? Palavras que, por exemplo, você leu sobre isso, então tem uma referência bíblica no Novo Testamento para isso que também está no Antigo Testamento, né? Ela é excelente para quem gosta de fazer isso como eu. E para pessoas que gostam, por exemplo, de fotos, exemplos, né? Que mais? A palavra original no grego, no hebraico, né? Ali nos rodapés, a Bíblia King James Fiel também é maravilhosa, tá? Então elas são bíblias de estudo completas, tá? Completas para cada serviço, né? Para cada função que ela dispõe, elas são completas. Então sempre são essas duas bíblias de estudo que eu indico. Para mim, as duas melhores, não tem para ninguém. Então aqui tem o prefácio explicando como funciona, as notas. Aí temos aqui, como usar o sistema de ajudas, um exemplo com o Salmo 23, o Antigo Testamento, olha que excelente. O Antigo Testamento, o rio de inspiração, né, que vai dos profetas menores, profetas maiores, etc. Gênesis, e aqui já começa, aqui para cada tema aqui que é abordado em Gênesis tem as palavras-chave, tá vendo? E assim vai. E aqui no começo a gente sempre tem, né? A sombra tá atrapalhando um pouquinho, peço perdão, mas autor, Moisés, análise do livro Palavra-chave Princípio, e assim tem todos os livros da Bíblia, tá, pessoal? Cada início de cada livro na Bíblia Thompson está assim, desta forma. Perfeito, né? Agora vamos para as partes mais polêmicas. Para as partes mais polêmicas, pessoal. Bom, pessoal, a gente já entrou aqui. Eu vou abordar só esse caso em específico, senão a gente vai passar aqui horas e horas. Esse não é o objetivo do vídeo. Mas olha, deem uma olhada. Por exemplo, João 8, do 1 ao 11, né? Que é a perícope da mulher adúltera, né? Que se você ler na NVI, NTLH, essas traduções péssimas, horrorosas, o que eles vão falar? Que nos melhores manuscritos essa perícope da mulher adúltera não existe. Aí quando você vai ver, né, o Novo Testamento que tem 5.000 manuscritos, quando você vai ver em 1 ou 2 não tem. 1 ou 2 que não eram nem utilizados pela igreja, né? Então, assim, de uma má fé, de uma falta de caráter imensa colocar esse tipo de coisa na Bíblia dos outros, né? E o pior, né? Quando eles colocam aqueles colchetes, né? Dando a entender que, em alguns manuscritos não é assim. Quando você vai ver também, de 5.000 manuscritos, 1 ou 2 não tem aquilo lá. E quando você vai ver é um manuscrito todo rasgado, todo acabado, e eles acham que esses são os melhores, né? Beleza. Bom, então vamos lá, pessoal.
Como vocês podem ver, aqui tá, então, João 8, 1 ao 11, perfeitinho, tá vendo? Não tem nenhum comentário tosco nos rodapés, na lateral, tem nada falando aqui, ó, nada, absolutamente nada. Vocês podem ver que vocês não vão encontrar em nenhum momento colchete, não vão encontrar colchete, vocês não vão encontrar essa besteira, né, de colchete na Bíblia. Então vocês podem perceber que a Bíblia Thompson é uma excelente Bíblia de estudo e também uma excelente tradução, que é a Almeida Edição Contemporânea. Se vocês lerem aí, vocês podem, se vocês comprarem, né, decidirem comprar, se interessarem e lerem, vocês vão ver que é uma excelente tradução, é um português que não é aquele português arcaico. Eu considero inclusive que a tradução Almeida Edição Contemporânea é parecido com a Almeida Corrigida Fiel e a Almeida Revista e Corrigida sem os arcaísmos, o que é muito bom, o que muitas pessoas conseguem entender, né? E é um português claro, um português bonito, não é um português arcaico, mas é um português bem falado, né? Um português bem escrito. Então, é excelente, para mim é uma das melhores traduções para o português mesmo, pessoal. E aqui no final, vocês podem ver, ó, a gente tem mapas, né? Aqui tem a cadeia, né, das palavras-chave que a gente vê ao lado, né, dos textos bíblicos ali. Ó, tem mais, tem algumas explicações sobre alguns locais bíblicos, ó. Tem alguns locais bíblicos aqui, tem algumas coisas arqueológicas para a gente entender sobre a existência de vários personagens na Bíblia. Aqui, ó, Cesareia, né? Cesareia Marítima, que era um lugar onde ficava, se eu não me engano, o profeta Filipe, né? Aqui, ó. Então, assim, gente, é uma Bíblia excelente, tá? Excelente. Eu não a considero, assim, no sentido de fotos e amparo de arqueologia, ela tão boa quanto a King James Fiel. Mas eu não considero ela pior que a Bíblia King James Fiel de estudo, não. Na realidade é o que eu falo para vocês, né? O que eu falei ali no início. A Bíblia Thompson e a Bíblia King James Fiel de estudo, as duas, elas são completas e elas são perfeitas para aquilo que é a sua função. Eu considero a Bíblia King James Fiel excelente no tocante à arqueologia, foto dos lugares, etc. E a Bíblia Thompson, a melhor no quesito de referências e palavras cruzadas e versículos cruzados, tá? Então, Calil, qual que eu compro? Vai daquilo que você quer, vai da função que você quer da sua Bíblia de estudo, tá bom? Essas para mim são as melhores, a Bíblia Thompson e a Bíblia King James Fiel de estudo, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou deixar aqui na descrição um link mostrando ali na própria livraria Famílias Cristãs, o melhor preço que eu achei, estava muito barato mesmo, para vocês comprarem, caso vocês queiram adquirir, tá bom? E é isso. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, alguma coisa que eu não abordei aqui no vídeo, vocês podem perguntar e eu responderei vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Até uma próxima, até um próximo vídeo, até um próximo estudo, pessoal. Até mais.